Senta lá no lugar para a gente começar. Deixa eu pegar aqui o material de vocês. Para livro digital. O livro digital de produção de texto não tem aqui para eu compartilhar a tela, tá? Então, vocês falem para mim se eu estiver muito rápido para eu desacelerar, coisas do tipo. Porque aqui não dá para eu compartilhar a tela para vocês lerem melhor. Aqui não aparece a opção. Se aparecesse, tá mais fácil. Mas... Aqui, eu tô sendo torturada. Eu tô sendo torturada. Eu coloquei meu dedo. Você duvidou atravessar esse lápis pela minha barriga? Vocês dois, chega de conversa, hein? Pronto. Número 1. Página 6 da apostila de vocês. Número 1, página 6 da apostila de vocês. 1. Jornais, revistas, programas de TV procuram, em geral, definir o que publicam, levando em conta o interesse do leitor. Vamos analisar o caso desse texto. A entrevista foi publicada na revista Isto é Dinheiro. Veja ao lado a capa de um número dessa publicação. Pelo nome da revista e pela chamada para sua matéria principal, que leitores provavelmente leem seus textos? Não necessariamente. São pessoas interessadas no ramo da economia, do ramo empresarial, negócios, isso. O público seria interessado nesse tipo de texto, tá? Pode ser adolescente, desde que se interesse por esse assunto. Eu botei adultos que negociam com negócios. Isso, tá certo. Tá, então vocês teriam que colocar o público em geral, ou o público que seria específico para esse tipo de revista, é um público interessado em economia, em o ramo empresarial, coisas do tipo, tá? Negócios. Mundo do negócio. Negócio, empresarial e economia. A letra B, provavelmente o leitor vai se interessar em saber mais sobre. Aqui está falando sobre esse ativista, né? O ativista que atua prejudicando os negócios em países como Nepal, Índia e Paquistão, visto que isso pode ocorrer também no Brasil. Terça. É a terceira, tá? Letra C. Essa entrevista também pode interessar aos leitores em geral. Por quê? Converse com o colega e o professor e registre sua conclusão. Esse tipo de revista é focado no ramo da economia, né? Mas... Eu botei... Só um pouquinho, eu botei... Henrique. Ok. É no ramo empresarial, do negócio, economia, né? Só que aqui eles estão colocando foco em um outro tema, que é o trabalho infantil, tá? Por que o trabalho infantil? Por que a sociedade, parte da sociedade se preocupa com o trabalho infantil? Nós sabemos que existe um Estatuto da Criança e do Adolescente que já diz que o lugar da criança é na escola e não num trabalho, né? Num qualquer tipo de trabalho. Então, aqui, ele está interessado nesse foco, tá? Esse tipo de matéria não se interessa somente na questão econômica, e sim tem em vista que diz respeito aos direitos humanos, tá? Que é o trabalho infantil, porque ali entra nos direitos humanos. Então, vou falar como que ficou aqui para vocês, tá? Coloquem assim: o trabalho infantil provoca comoção e interessa a sociedade em geral. O trabalho infantil provoca comoção e interessa a sociedade, se ata em crase, tá?
sociedade em geral. Professor, eu botei. Pode C, repetir? Cecília. O trabalho infantil provoca comoção. Fala, Henrique. Eu tinha botado que pode interessar a todos que querem saber sobre a economia e negócios. Tá, mas não é só economia e negócio que fala o texto, tá? Esse que é o problema. Ah, Porque existe um subtema dentro do tema, entendi. tá? Então, Beleza. o trabalho infantil provoca comoção e interessa a sociedade em geral, vírgula. Pois não se trata apenas de uma questão econômica. Pois não se trata apenas de uma questão econômica. Pois não se trata apenas de uma questão econômica. Pode repetir, Pro? O trabalho infantil provoca comoção Aham. e interessa a sociedade em geral. Beleza. Vírgula, pois não se trata apenas de uma questão econômica. Pois não se trata apenas de uma questão econômica, vírgula. Tendo em vista que diz respeito aos direitos humanos. Que diz respeito aos direitos humanos. Qual é o tema dessa entrevista? O tema dessa entrevista é o trabalho infantil e outras formas de escravidão. Agora eu quero que vocês peguem o texto que está na página 9 e 8. Coloca no mudo, por favor. Página 4 e 5. E eu quero que vocês coloquem, façam um colchete bem grande que marque cada fala, em cada grupo, entrevistador, entrevistado, entrevistador, entrevistado. E enumerem de 1 a 10. Façam isso agora, se vocês não fizeram. Podem fazer. Coloquem um colchete bem grande, coloquem números de 1 a 10. Tá? Para cada grupo de entrevistador e entrevistado. Oi? Aonde? Na página 4 e 5. Eu vou mostrar aqui. Calma aí, deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, o 5 continua na página 5. 6, 7, 8, 9, 10. Fez? Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Um só. Entendeu? Aqui é 2. É o grupo. Isso. Depois você faz o colchete bem grande, 2. Depois 3. Você entendeu? Bem? Tá certo. Vou no banheiro. É super difícil fazer isso, cara.
eles estão falando de amigos. Ouvem de amigos. Agora coloquem de acordo com a ordem que eu vou falar, tá? Na número 3. 3, 1, 2, 7. 3, 2, 1, 7. 3, 2, 1, 7. Isso. Professora, é 3127. Isso? Você falou 3217. Ah, tá. 3, 1, 2, 7. Eu falei errado. Parece não 7, 3, 1, 2, 7. E o outro, a outra ordem ficou, a sequência, né? 4, 5, 6, 8, 10, 9. 4, 5, 6, 8, 10, 9. Número 4. De acordo com o trecho, o que é iniciativa privada? São atividades econômicas que dependem da livre iniciativa do cidadão, tá? Então, por exemplo, eu quero abrir um mercado. Aí eu faço, vou e abro o mercado. É uma iniciativa privada, tá? Depende do cidadão. Segundo o texto, é possível afirmar que, atualmente, as empresas estão cientes do problema, mas ainda agem priorizando o lucro em lugar do bem-estar social. É o último item. Elas estão conscientes, mas ainda agem somente pelo lucro. Ainda existe isso. E vai existir por um bom tempo. Não vamos nos iludir. Qual é o objetivo fundamental das companhias, segundo o ativista? Ganhar dinheiro. Eles visam totalmente o lucro, ganhar dinheiro. Letra B. Segundo Satyart, sei lá como fala esse nome. Hã? Satyart. Qual é a nova atitude das empresas e o que motiva essa atitude? Serem socialmente responsáveis e agregar valor às empresas. Ser socialmente responsáveis e agregar valor às empresas. Letra C. Para não repetir a palavra companhias, o entrevistado usou outro substantivo que nos remete no contexto à mesma ideia. Que substantivo é esse? Empresas, tá? Empresas. Quando eu tenho uma palavra, por exemplo, isso vai acontecer na hora que eu for explicar a parte de gramática para vocês ainda hoje, sinonímia. Eu não quero repetir a palavra casa. Aí eu vou substituir por palavras que tenham significado semelhante. Moradia, lar, residência, tá? Aí eu não quero repetir a palavra escola. Aí eu posso colocar o quê? Aluno. Eu posso colocar estudante, educando, tá? Professora. Professor, eu posso substituir por educador. Então. Não. Professor pode ser substituído por educador, tá? E escola, instituição de ensino. Magistrado. Tá? Então, quando eu faço substituição de palavras que têm o mesmo significado, esse conteúdo é chamado de sinonímia, tá? São palavras sinônimas. E elas existem justamente para que não haja repetição da palavra, o texto não fique cansativo, enfadonho. Letra D. Que outra palavra foi usada pelo autor para evitar a repetição da palavra companhias? Elas. Então, além de substituir por um outro substantivo, eu posso substituir por um pronome equivalente. Se aquela palavra estiver dentro do sintagma do nominal, dentro do sujeito da oração, eu posso substituir por pronome pessoal do caso reto. Agora, se aquela palavra estivesse num complemento verbal,
no caso, objeto direto, vamos pensar assim, então ela teria que ser um pronome oblíquo, tá? Então, eu fazendo esse uso de pronomes de acordo com a situação em que eu posso utilizá-los, eu estou evitando a repetição de palavras, tá? Bro, a senhora pode falar como ficou a sequência da 3 da A? A sequência, Aham. 3, 1, 2, 7, 4, 5, 6, 8, 10, 9. Ok, obrigado. Tá? É que eu tinha ido no banheiro. Aham. Número 6. Releia o título. Por que ele está entre aspas? Por que se colocou aspas no título da entrevista? Para isso, porque é a fala do entrevistado. Ele pegou uma parte principal do entrevistado, da fala do entrevistado, e colocou lá para chamar mais atenção do leitor, né? Letra B. Ao escolher esse título, o jornalista considerou o interesse do leitor da revista. Justifique essa afirmação. Aqui no caso, é uma revista de economia, não é? São pessoas que se interessam por esse tipo de assunto, Sim. não é? Então são pessoas, esses leitores estão preocupados com o crescimento econômico. Tá? Então, as pessoas que leem esse texto estão preocupadas com o crescimento econômico, por isso que elas leem revistas especializadas no assunto. Letra B. As pessoas, os leitores, né? Os leitores têm uma preocupação com o crescimento econômico, por isso leem revistas sobre economia. Bro, eu botei os leitores. Com crescimento econômico. Eu botei os leitores estão preocupados com o crescimento econômico. Tá certo. Beleza. Por isso, leem revistas sobre Profe, economia. preocupação com o quê mesmo? Com crescimento econômico. Crescimento econômico? Isso. Tá travando um pouco pra mim. Ah, tá. É com crescimento econômico. Ah, tá. Leem revistas especializadas no assunto. Ou leem revistas de economia, tanto faz. Número 7, vocês teriam que marcar X na primeira, terceira e quarta. Tá? Qual é a função desse texto na entrevista lida? Assinale as respostas adequadas. Apresentar o tema da entrevista e o entrevistado ao leitor. Primeiro ele apresenta, fala quem que é a pessoa, depois aparece a conversa. Informar ao leitor os fatos que tornam o entrevistado uma personalidade digna de uma entrevista a ser publicada na revista. Ninguém vai colocar um entrevistado que não tenha conteúdo nenhum, né? Vai depender do tipo Tipo, chegar para uma pessoa aleatória na rua e perguntar. Então, ele vai colocar alguém que tem um pouco de popularidade? Também, mas que traga algum benefício para a população que esteja lendo aquele texto, né? Ela precisa contribuir de alguma forma para os leitores. É porque eles pegam... Opa, pode falar. Informar o evento que favoreceu a entrevista e sua relação com as obras do entrevistado. Então, o que ele fez de relevante em relação àquele assunto? Né? Tem que ser alguma pessoa que se destaca em determinado setor. Número 8. É possível inferir que a entrevista foi realizada oralmente, embora o leitor tenha acesso a ela por meio de um texto escrito. Transcreva do texto o trecho que permite chegar a essa conclusão. O ativista de fala pausada atende. Coloque entre aspas isso. O ativista de fala pausada atende. Ele está bem no início da página 3. Do início não, no finalzinho da página 3. Antes de Somos Livres. Número 9. Então, tipo, eles entrevistaram o Maurício de Souza, então vai trazer popularidade para eles também, né? Porque ele é uma público pessoa... Ele é uma pessoa o público popular. Do Maurício de Souza
vai lá e vai ver. Conhecido, Então eles vão falar, ó, então ele tá lá e vai ver. conhecido por escrever histórias que passam no campo, na roça, em que os personagens se comunicam de forma diferente das pessoas que vivem na região urbana. Então, tem várias coisas que ele acrescenta em relação a isso, né? Número 9. Releia a última frase do texto de apresentação. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Qual foi a intenção do jornalista ao concluir o texto com essa frase? O professor bugou. Parecia que tava nevando. Sim. E agora tá muito Tá lagado. muito lagado. Tá Ela esquece de extremamente lagar, ela tá lagado. estática. Eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo nada. Calma aí, eu vou mudar aqui. Estão ouvindo agora? Agora Sim. um pouco. Tá. Essa frase introduz ao leitor a entrevista propriamente dita. 2 pontos. Conversa entre entrevistado e entrevistador. Essa frase introduz ao leitor a entrevista propriamente dita. 2 pontos. Conversa entre entrevistado e entrevistador. Letra B. Vocês vão colocar no primeiro ponto a palavra a seguir. A expressão a seguir. Tá? A seguir é para... Onde se encontra a entrevista realizada? Hein? A seguir. Que texto foi editado, isto é, alterado, e o leitor não levará a entrevista na íntegra? Trechos, correto. Que revista selecionou o que seria publicado de acordo com o que considerou mais importante? Principais. Então, no primeiro item, a seguir. No segundo, trechos. No terceiro, principais. Na letra C, na frase, há um verbo transitivo. Confira. Qual é o sujeito dele? O sujeito é oculto, tá? Coloquem assim. Prof, a senhora pode repetir a B de bola? A letra Todas. B, o primeiro ponto é a seguir. O segundo é trechos. E o terceiro é principais. Na letra C, coloquem assim. O sujeito está oculto. 2 pontos. Você. O sujeito está oculto. 2 pontos. Você. O sujeito está oculto. 2 pontos. Você. Letra D. Qual é o sintagma que completa esse verbo? Os principais trechos da entrevista. É o sintagma, tá? Esse é o sintagma. Os principais trechos da revista. Dentro desse sintagma, nós temos o núcleo do sintagma, que é o substantivo, e os determinantes, tá? Os determinantes são os principais e da entrevista. Eles que vão especificar, caracterizar o substantivo. O substantivo está no plural e é masculino. Eu preciso de artigos, adjetivos que concordem com esse núcleo, que está no masculino plural. Portanto, letra E, coloquem aí trechos. E letra F, coloquem, listem aí os determinantes. Os principais e da entrevista. Coloquem os, entre aspas, vírgula, principais, entre aspas, e, entre aspas, também da entrevista. É que são 3 palavras que funcionam como determinantes dentro do sintagma nominal. E trechos, entre aspas, também, que é o núcleo do complemento. Bro, já a senhora vai ter que resumir pra gente. Como assim?
Eu estou resumindo. Ah, não, Ó, sim, é porque é o tanto de negócio. não, esse aqui eu vou resumir. Esse aqui eu não vou Aham, colocar tudo, não. beleza. Essas palavras ou expressões são dispensáveis, ou elas contribuem de maneira significativa para o sentido do texto. Elas dão significado ao texto, porque aqui eu estou Sim, falando do trecho da entrevista, poderia ser outro trecho, da reportagem, da notícia, né? Então aqui ele está especificando, então ele não é indispensável, quer dizer, não é dispensável, é indispensável. Então coloquem assim, elas contribuem de maneira significativa para o texto? Coloquem, não, calma aí, isso daí não é a resposta, não, é a pergunta, tá? Coloquem sim, ponto. Sim, ponto. Elas servem para especificar o núcleo do sintagma. Elas servem para especificar o núcleo do sintagma. Vírgula. Na G? Elas servem para especificar o núcleo do sintagma. Vírgula. Esclarecendo as intenções do enunciador. Sim, ponto. Elas servem para especificar o núcleo do sintagma, vírgula, esclarecendo as intenções do enunciador, ponto. Do enunciador. Número 10. Na entrevista que você leu, uma parte do texto está destacada pelo uso do negrito. Por que há essa distinção? Por que se coloca em negrito o nome do entrevistador, a pergunta do entrevistador, de repente, para separar a pergunta da resposta correta e destacar quem falou, correto. Eu Destacar coloquei o destacar entrevistador, a pessoa que falou. tá certo. E outra, a resposta que a Beatriz colocou interessante, e para. Como que foi a primeira que você falou? Para separar a pergunta da resposta. Para separar a pergunta da resposta. Correto. Próxima. Então, é destacar o quê? A pergunta da resposta. E para destacar quem falou. A Bia usou 100% do cérebro dela para montar essa resposta, certeza. Ai, ai, ai. Número 11. Como o entrevistador é identificado ao longo da entrevista? Dinheiro. A expressão é dinheiro. Dinheiro. Faz referência a quem? O nome da pessoa é dinheiro? Não, é o nome Não, da a revista. revista, isso é dinheiro. Então, na entrevista, o entrevistado ele pode usar o nome da revista e também pode usar o próprio nome, tá? Então, tem essa opção que pode ser utilizada. Então, a expressão utilizada é dinheiro, faz referência à revista, isto é, dinheiro. A número 11 é para consultar outras entrevistas e verificar de que forma se identifica a voz do entrevistador. Registre a seguir o que você observou. Isso daqui é pessoal, tá? Vocês teriam que procurar uma entrevista e verificar como a entrevista foi estruturada. Como que ela poderia aparecer? Ela poderia aparecer o nome do entrevistador e o nome do entrevistado. Ou poderia aparecer o nome da revista e o nome do entrevistado. Seria uma forma de diferir, Ô, Pro, né? hoje em dia, Oi. as entrevistas não é mais entrevista, agora estão fazendo podcast, a senhora Isso, viu? eu ia falar, eu lembrei disso hoje de manhã, mas eu acabei não falando. Tem um podcast muito bom que é o Flow Podcast, é um dos melhores. Eu acabei não comentando de manhã, mas agora está na moda o podcast. Por exemplo, no Fantástico tem as reportagens, as matérias que passam no programa todo. Se vocês entrarem no site do Fantástico, vai ter lá o podcast de determinado assunto que eles estão abordando. Tá? Isso outras revistas também fazem. Tem um monte de coisa. Esses dias eu estava procurando alguma coisa para eu corrigir um texto lá, que eu queria uma regra, que era a questão da Covid, se fala a Covid ou o Covid. Porque se nós pensarmos a palavra vírus, vírus é masculina. Só que doença é feminina. A palavra é feminina. Aí
tinha lá um áudio eram perguntas e respostas também, era entrevistador e entrevistado. Tinha uma pessoa perguntando para uma pessoa da área de língua portuguesa a respeito de algumas regras gramaticais. Então, isso daí também é uma forma de entrevista, só que é uma entrevista oral. Aí ele explicou por quê. Porque fica subentendida que a palavra Covid é a doença Covid. Tá? Só que no dia a dia nós acabamos utilizando o Covid, só que o correto seria a Covid. Por conta Geralmente eu da falo a palavra Covid. doença. Você fala o quê? Geralmente eu falo a Covid. Eu É a pensava Covid. que era feminino. Yeah. Está Porque já me certo. falou Covid. É que fica subentendida que a palavra é doença e não a palavra vírus, né? Se fosse vírus, seria outra. Outro tipo de concordância. A número 12 é a letra A e a letra C. Número 12, letra A e letra C. O bom, assim, quem tem preguiça de ler pode pegar os podcasts e ouvir. Por exemplo, tinha um monte de regrinha que o cara estava explicando, regra de ortografia, tinha de regência verbal, tinha essa regra aí de a Covid ou Covid, de concordância nominal. Se o áudio lagou muito agora, tá lagando. Número 13. Alunos online, está travando? Tá. Oi. Está travando? Não, agora já tá normal. Voltou, né? Tá. Eu percebi que estava travando. Aqui. A quem coube definir sobre o que falar nessa entrevista? Por quê? Converse sobre isso com os colegas e o professor e registre a conclusão. Quem que vocês acham que coube o que falar? Ao entrevistador ou ao entrevistado? Entrevistador. Então, o entrevistador, ele precisa conhecer quem ele vai entrevistar, né? Saber o que ele faz, o que deixou de fazer, tudo. No entanto, nessas entrevistas aparece toda a biografia dele, né? O que ele é, o que ele fez, deixou de fazer e tudo mais. Porque aí, por exemplo, vai depender da revista, se aquela revista vai ter interesse naquela pessoa para ser entrevistada. Qual é o que ele fez de relevante para ele merecer uma entrevista, por exemplo, né? Então, cabe ao entrevistador. Ele que vai dar o norte na entrevista. Ele vai fazer perguntas relacionadas à carreira, à função daquela pessoa na sociedade, e aquela pessoa vai responder. Então, por exemplo, o entrevistador não perguntou sobre política. Eu falei esse tema aleatório. Não fez uma pergunta específica sobre política para o entrevistado. O entrevistado vai falar sobre política? Não tem a ver com a pergunta. Então, é o entrevistador que vai dar o norte à entrevista que vai ser feita, realizada, tá? Então, coloquem assim, o entrevistador determina as perguntas que serão feitas ao entrevistado. Tá? O entrevistador determina as perguntas que serão feitas para o entrevistado e o entrevistado responderá as perguntas de acordo. Tá? Nem precisa falar do entrevistado. O entrevistado vai responder. Eu botei só ao entrevistador, tá certo? Tá certo. Beleza. Número 14. Releia as perguntas observando como o entrevistador se dirige ao entrevistado. Letra A. Qual é o tratamento que o entrevistador escolheu para abordar o entrevistado? Ele utilizou a palavra senhor, né? Vocês podem ver nas perguntas lá, aparece. O senhor está na luta contra a desigualdade? Ou abreviado, o senhor acredita que a iniciativa privada está fazendo parte dela?
Então, ele traz uma formalidade para fazer a pergunta, porque ele não tem intimidade com essa pessoa que está sendo entrevistada. Tá? Então, coloquem aí senhor na letra A. Na letra B, coloquem formal. Por que o entrevistador escolheu esse tratamento? Apresente uma hipótese. Porque ele não tem intimidade com essa pessoa que foi entrevistada. Tá? Ele é um ativista conhecido, renomado, ele ganhou o prêmio Nobel, mas ele não tem intimidade com o entrevistador. É diferente, por exemplo, vocês vão assistir a uma entrevista da Tata Werneck, por exemplo, que ela leva um entrevistado, geralmente são pessoas que são amigas dela, né? E ela fica falando bobeira, tira sarro, faz toda aquela moagem. Mas ela tem uma intimidade para fazer essa brincadeira com essas pessoas, né? E o programa é diferente. Ele traz uma informalidade para o ar. Na letra D, consulte outras entrevistas e responda. Esse tratamento é utilizado também nas entrevistas consultadas? Isso aqui vocês teriam que fazer procurar fazer pesquisa. Por exemplo, se vocês pesquisassem uma entrevista com, por exemplo, um adolescente. Então, a linguagem já seria diferente, né? O próprio entrevistador já traria uma informalidade para fazer as perguntas para esse entrevistado. Porque requer isso, esse nível de informalidade. É diferente, tá? Então, isso daí vocês teriam que fazer também, é pessoal. Número 15, é para vocês colocarem o significado das duas palavras, magnitude e superlativos. Magnitude significa, coloquem magnitude, 2 pontos. Relevância e importância. Bom, na número 15, a D, pessoal. Magnitude, 2 pontos. Relevância e importância. Ponto. Superlativo. Aquilo que é levado ao extremo. Relevância e importância. Ponto. Superlativo. Prof, qual que é o de magnitude? Relevância e importância. Peraí. Relevância e importância. Superlativo. Aquilo que é levado ao extremo. Que indica números muito altos. Superlativos? Isso, superlativo. Aquilo que é levado ao extremo. Tá. A ordem da número 16 ficou. Ficou faltando mais alguma coisa? Não, né? Não. 9, 1, 6, 2, 7, 4, 5, 8, 3. Tá? Agora peguem a parte de produção. A parte de produção eu não vou conseguir compartilhar a tela, como eu falei para vocês. Tá? Mas esse conteúdo não tem grau nenhum de dificuldade da parte do... Da parte do Chico, a entrevista do Maurício de Souza, né? Então, aqui é só para a gente fazer a definição. Repete. Calma aí, deixa eu ver. Está pedindo para repetir. A letra A, C, D e E. Mas qual que é essa A, C, D e E? É da 14? A letra A, da 14, senhor. Letra B, formal. Letra C, que não tem... Da página 10, pro. Então. Página 14.
Página 10, questão 14. Letra A, senhor. Letra B, formal. Letra C, o entrevistador não tem intimidade com o entrevistado. Letra D, pessoal, eu não vou responder, vocês que têm que fazer. A D eu botei que depende se o entrevistador tem intimidade com o entrevistado ou com o convidado. Sim, aí ele vai usar ou senhor, ou vossa senhoria, senhora, tá? Vai depender de quem, com quem seja aquela entrevista. A número 3 da página de produção de texto, nós temos aqui. Em uma entrevista é uma espécie de jogo em que os participantes, entrevistador e entrevistado, têm papéis definidos. Qual é o papel do entrevistador? Basicamente é perguntar, né? Fazer Eu botei perguntas, entrevistar o entrevistado. Elaborar perguntas para fazer para o entrevistado. Escolher o entrevistado. Ele que vai fazer todo o roteiro, né? Desde a preparação das perguntas até a parte final na hora de fazer a edição, né? Qual é o papel do entrevistado? Eu botei responder o entrevistador. Responder as perguntas do entrevistador, correto? Errado não está. É uma pergunta bem básica, por sinal. Número 3. A revista Globo Rural, como o próprio nome indica, é uma publicação que tem como público-alvo pessoas que moram na área rural ou que têm interesse pela vida do campo. Sabendo disso e com base na entrevista, explique por que o entrevistado foi o cartunista Maurício de Souza. Porque ele viveu no campo, porque ele tem personagem que retrata a vida do campo. Porque ele é o criador de Chico Bento. Porque ele é o criador do Chico Bento, correto. Porque suas obras são conhecidas pelo mundo todo. Também. Mas aí, no caso, além de serem conhecidas no mundo todo, é porque ele tem a Turma da Mônica, não é? Que é o meio urbano. E tem a Turma do Chico Bento. O Chico Bento é um outro livro, é uma outra vertente, né? Vocês podem ver que todos os personagens são ambientados na zona rural, no campo. Então, também por isso. Número 4. De acordo com o entrevistado, por que as aventuras do Chico Bento continuam interessando os leitores? É de acordo com o entrevistado. O que ele falou a respeito disso? Por que ele acha que isso encanta tanto ainda os leitores? O Chico Bento. Porque é uma história dinâmica e conhecida. Leitura diferente, dinâmica e conhecida. Porque ele mostra, aqui ele fala o seguinte: todo mundo deseja viver em liberdade, em um lugar calmo, gostoso, agradável, podendo tirar fruta do pé, nadar no rio, etc. Então, ele mostra o quê? Que as pessoas, elas como que eu posso falar? Se identificam com a simplicidade que o campo pode proporcionar. Tem pessoas que gostam, né? Há quem gosta. Eu não gosto, mas eu gosto da história. Né? Eu gosto do campo, não que eu me identifique com o lugar. Eu já não gosto, sou mais urbana. Mas, assim, é uma leitura, é algo que agrada muitas pessoas, né, ler esse tipo de coisa. Então, aqui ele coloca, na concepção dele, na ideia dele, é que todo mundo deseja viver em liberdade. Uma coisa que os grandes centros não proporcionam para a gente, essa liberdade. Em um lugar calmo, gostoso, agradável, podendo tirar fruta do pé, nadar no rio, etc. Prof, que página vocês estão? Eu me perdi. Que página vocês estão? Eu me perdi. Página 4, questão número 4. Professora, porque todas as pessoas se identificam com a simplicidade do campo. Isso. Gostei da resposta dele, ficou bem, bem sucinta, porque as pessoas se identificam prof, com... Porque essa falou que a gente ia pro CA, eu me perdi. CA, produção de texto. Página 4. Mas não tem nada lá. Lógico que tem. Produção. É a parte lá do Chico Bento, gente. É o texto do entrevistador, o entrevistado... Para mim é uma ficha de avaliação. Não, página 4, está aqui, página 4. Posta 1. Olha o Chico Bento aqui.
Ué, Tá sim. Você tá no formulário de produção de texto. Volta um pouco, aí você vai. Você não está pra na parte produção. de produção. Procura direito aí. ah, tá. Achou? Então, repete de novo para mim, Tiago. Porque as pessoas se interessam pela simplicidade do campo? Coloca aí, Ronaldo, número 4. Porque as pessoas se interessam pela simplicidade do campo, pela liberdade que o campo proporciona. Porque as pessoas o quê? Elas se interessam pela simplicidade do campo. Número 5. No trecho a seguir, Luiz Felipe, Murilo, silêncio. No trecho a seguir, a palavra caipira aparece repetida, reiterada, 3 vezes. Observe. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira, mantém os hábitos na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito. E ainda bem. Aqui, ele pede para fazer o quê? Para retirar a palavra caipira, porque está repetitivo. Então, como que tem que ser escrito? Vocês vão ter que reescrever isso aqui está aqui e tirar a palavra caipira, que apareceu pela segunda e depois terceira, né? Ó, porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno sofisticado, mas ele, em vez de caipira, coloquem ele. Mas ele mantém os hábitos na fala, nas crenças. Ponto. Continua do mesmo jeito, e ainda bem. É Então, pra substitua tirar só os. a palavra caipira. Todos? Não, você vai deixar a primeira. A segunda e terceira que apareceram ali, você vai tirar. Em vez de ser mas ou caipira, você vai colocar mas ele mantém os hábitos na fala, nas crenças. Continua do mesmo jeito. E ainda bem. É que aqui ele quis dar mais ênfase, né, para esse caipira, porque tem caipira e tem caipira. Tem aquele caipira que é mais moderno, tem aquele caipira que é mais raiz, né? Tem o caipira, vamos pensar no Nutella e no raiz, né? Tem aquele caipira que ele é mais moderno, ele gosta da modernidade. Tem o outro não. E aí quando ele fala que ele continua do mesmo jeito, é que ele não perdeu a essência dele. Por mais que ele tenha contato com o mundo moderno, que ele tenha já a tecnologia presente na vida dele, ele continua com a essência dele de caipira. Letra B. Agora amplie a reiteração da palavra caipira. Faça os ajustes necessários e comente o resultado. Então, coloque assim. O caipira continua do mesmo não, o caipira continua do mesmo jeito. E ainda bem que o caipira continua do mesmo jeito. O caipira continua do mesmo jeito. E ainda bem que o caipira continua do mesmo jeito. Aplique a reiteração no trecho a seguir. Oi, Só pode falar mesmo? a letra B? O Não, caipira, a. a letra A, Aham, você vai copiar. Do jeito que está no quadro lá laranjado, você vai aham. copiar. Você Beleza. só vai eliminar a segunda e a terceira palavra caipira que apareceram no texto. Você vai Uhum. manter a primeira e vai substituir essas duas palavras por ele. Vai ficar assim. Ok. Porém, o caipira pode até usar um aparelho moderno, sofisticado, mas ele mantém os hábitos na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito e ainda bem. Tá? A letra B você pegou? Peguei. A letra C, vocês vão fazer assim. Existem várias vilas abobrinhas por aí. Bom, é que não fazem propaganda das vilas abobrinhas que existem por aí. Vai ter que repetir a palavra. Várias vilas abobrinhas. Existem várias vilas abobrinhas por aí. Ponto.
é que não fazem propaganda das vilas abobrinhas que existem por aí. Ponto. A número 8 eu não vou fazer, pessoal, essa entrevista. Vocês vão entrevistar o Chico Bento. Vocês vão imaginar qual resposta o Chico Bento daria pelo que vocês conhecem dele, tá? E vão fazer perguntas. Faz uma pergunta, tá? Só para não ficar em branco aqui, tá de boa. Leia a tirinha e descubra no personagem Chico Bento algumas de suas características, das características do autor, Maurício de Souza. Vocês já repararam que alguns personagens que o Maurício de Souza cria têm a ver com alguém que ele conheça, alguém Sim. do meio dele? Vocês A sabem que Mônica, se eu não me engano, é a filha dele. é a filha dele, isso. E o Chico Bento, quem que é? Ele. Então, ele traz isso, né? Ele trouxe o que ele achou de particularidade, de características. Eu não sei se vocês assistiram, eu assisti ao filme Mônica Laços. Eu achei super bonito o filme, super legal o filme. E vocês veem que ficaram bem marcadas as características dos personagens. A Mônica era a Mônica que a gente lê no quadrinho. O Cascão é o Cascão que a gente... Inclusive, eles ficaram bem parecidos fisicamente, assim, as características deles, não só o jeito deles agirem, né? O Cascão que não gosta de tomar banho, a Mônica que é gulosa, o Cebolinha que sempre tem os planos infalíveis, que é o cabeça da dupla. Mas é muito legal a história. Aqui, quando ele fala assim, proibido subir na goiabeira, aí ele pensa... Proibido subir na goiabeira. Aí ele está lá empoleirado no Humberto. É Humberto esse aqui? Zé Lelé. Comendo a goiaba e o personagem pergunta. Não, ele não pergunta nada, ele só está emburrado. Ele fala assim: mas eu não subi na goiabeira, subi no Zé Lelé. O proibido não era comer a goiaba, era subir na goiabeira. Ele não subiu na goiabeira, ele simplesmente subiu em outra pessoa, né? Fez de escada e pegou a goiaba. Então, aqui é para perguntar o seguinte: quais são essas características que têm semelhança do Chico Bento com o Maurício de Souza? Eu botei que ele é arteiro, o Chico Bento anda bastante descalço, ele é muito fã de goiaba e ele é da roça. Tem também, sabe, outra coisa que vocês teriam que colocar. Ele troca o não, ele não usa o não, ele usa num. Tem essa forma que ele utiliza na fala, ele usa o caipirês, então vocês podem colocar que eles falam caipirês, são do campo, obedientes, mas como que você falou, Henrique? Qual foi a palavra? Arteiro? Não é arteiro, é matreiros aqui, né? Esperto, criativo, tem resposta para tudo. Tá? Então, vocês podem colocar aí. Que gostam de pegar... Aí você falou, Beatriz, a fruta do pé. Tá certo também, tá? Então, era só isso por enquanto. Agora eu quero que vocês peguem o CA, a parte de sinonímia. Não tem muito o que falar sobre. Pouca coisa que tem para falar. 5 minutos. 2 minutos eu falo tudo que eu preciso disso aqui. Professora, não vale, o erro já fez a metade disso. Aqui não. Ó, eu vou compartilhar aqui rapidão para a gente terminar. Eu vou explicar rapidão para vocês responderem. Aqui. Sinonímia. Escutem rapidão. Como eu já estava falando na hora que eu estava corrigindo os exercícios, né? Quando eu estava corrigindo os exercícios, eu falei, tinha uma questão lá que perguntava lá de companhia, qual palavra que substituiria a palavra companhia. Aí vocês falaram, empresas. Então, é uma palavra que é sinônimo. Aí eu dei exemplo, casa pode ser substituída por moradia, residência, lar, correto? Aí eu falei, o aluno pode ser substituída por estudante, por... qual foi a outra palavra? Educando, tá? Professor pode ser substituído por educador.
escola, instituição de ensino. Então, todas essas palavras que eu posso utilizar que trazem o mesmo significado àquela que eu já me referi, elas são chamadas de sinonímias, tá? São palavras que têm significados semelhantes ou iguais. Casa é o mesmo que residência, reconstruir, recompor, magnífico, esplêndido, lembrança, recordação. Então, os exercícios que vocês farão na parte de gramática, língua portuguesa aqui, que é o primeiro item, esses exercícios estarão voltados a esse conteúdo, tá? Não tem um grau de dificuldade muito grande nisso, não. Até porque é conteúdo que vocês já estudaram, tá? No sexto ano. Então, podem fazer, terminando, dando tempo de terminar. Vocês terminando, vocês podem tirar foto e mandar para mim, tá? Para eu ver. Dando tempo, a gente até começa a corrigir. Até da página 3 a 6. 3 páginas só. Hoje eu tô boazinha demais. Tá? Podem começar.
A gente tem que fazer de que página agora mesmo, prof? Professora? Alô? Professora? Professora? Alô? O Henrique tá te chamando. É que ela tava sem fone. Alô, professora? O Henrique tá te chamando. Oi. A senhora pode mandar as páginas no chat? Qual que é as páginas mesmo? Tá, calma aí. Por favor. Deixa eu ver. Página. Você vai responder agora, página 3 a 6. Beleza. 3 a 6 do CE de produção, tá? Não, produção não. Gramática. Gramática, língua portuguesa. Tanto faz. Para responder agora. Aí a tarefa ficou para vocês fazerem as páginas 12, 13, 19 a 21. Então, vocês só vão responder as páginas 12 e 13, aí vão pular e vão lá para a página 19 e vão fazer até a 21 da apostila, tá? Eu pulei 4h43. Eu pulei porque eu não expliquei ainda a parte do adjunta de nominal. É conteúdo da semana que vem, tá? Daí na semana que vem eu explico o conteúdo. Vocês terão 51 exercícios para responder só sobre esse assunto. Aí, o que tem no CA tem na apostila, né? Aí o que vai aparecer na apostila vai ser essas páginas que eu pulei, que vocês farão depois.
Professora, qual é a tarefa mesmo? Página. Calma aí. É a apostila, tá? Tarefa. Página 12, 13, questões 17 a 22. Página 19, questões 1, 2, 3, 4. 19 a 21, tá? Então, página 12, 13, 19 a 21. Apostila. E quem não conseguiu terminar da página 3 a 6? Quem não conseguiu tem que terminar, tá? Tem que fazer a atividade Aí vai ser da tipo aula e a duas tarefas. É. Entendi. É que vai ficar pouquinha coisa, aí termina, porque daí na próxima aula eu vou corrigir as duas, né? Tem que estar tudo feito. Tá? Uhum.
Ainda não. Quem terminou pode sair, tá?
Não, vocês têm que esperar dar. É, Elisa. Tchau, prof. Tchau. Até a próxima aula. Terminei, vou mandar a foto, pro. Tá, pode mandar e pode sair, tá? Tá. Pode sair também, João Eduardo. Já terminou a aula, tá? Até a próxima aula. Tchau.